Mas mais do que a educação, é a qualidade da educação. Eu tenho visto que a exigência passou a ser uma coisa negativa. O problema é de todos nós, mas em primeiro lugar do Ministério da Educação. Não estamos Exato. limitados pelo nosso ADN, nem pela Exatamente. nossa latitude, não é? Exatamente. Eu sou muito sensível a isso. Estás a insultar-me. Não estou a insultar, estou a dizer que isso não é assim. Opiniões muito vincadas sobre coisas que conhecemos pouco. Uma questão quase que dizer, vá lá, torna-te um fala barato e diz aquilo sobre que tu não sabes nada. Sim, sim, sim. Olá, o tema hoje é Educação, Exigência e Produtividade em Portugal. Quando se fala em produtividade em Portugal, a conversa vai quase sempre para os mesmos temas: economia, salários, empresas e investimento. Mas raramente vai à origem. E se o verdadeiro problema começa muito antes? E se a produtividade de um país começa ainda na escola? Hoje queremos explorar precisamente essa ligação entre a educação, exigência, pensamento crítico e desenvolvimento económico. E para isso temos connosco o professor Nuno Crato. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado eu, é um prazer estar convosco. Por ter aceito o nosso tão humilde convite. Ora, não, é um grande prazer. Tá E bom. é muito bom ver que há pessoas e empresas e jovens que estão preocupados com este problema, que é um problema de facto importante para o país. O problema da educação é o problema do futuro, E de estrutura, não é? da estrutura. Mas mais do que a educação, é a qualidade da educação. E era por aí que eu gostava de até começar a conversa, que é qual é o papel da educação na produtividade em Portugal? Se é apenas uma questão de competências ou de mentalidade, ou ambos? E se isso é ainda muito pouco discutido no espaço público ou escassa de estrutura na discussão no espaço público? Eu acho que é pouco discutido e acho que há uma relação entre a educação e a produtividade que não é tão simples quanto parece. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Talvez começando com um pouco de retrospectiva histórica. Força. Quando nós, nos princípios do século XX nos princípios do século XXI, do atual, e em fins do século XX, até bastante durante o século XX, as pessoas discutiam se era a produtividade de um país, portanto, o seu desenvolvimento, que causava a educação, ou se era a educação que causava a produtividade. E é uma discussão interessante, um pouco ouve galinha, não é? Um pouco Sim. galinha, mas é uma discussão interessante, porque a pessoa pode dizer, não, no fundo não é a educação, no fundo pode ser a produtividade, porque a produtividade significa que há mais riqueza as pessoas desenvolvem-se mais, estudam mais e, portanto, vão a seguir tornar o país mais produtivo, mas no fundo tudo começaria pela economia, era uma tese. A outra tese é que tudo começaria pela educação. Como é evidente, nada disto é absoluto e, portanto, as duas coisas são importantes. Mas o que é facto é que durante muitos anos não se conseguiu encontrar uma correlação entre o desenvolvimento de um país e a educação do país, o que era um bocadinho estranho. Porquê? Porque o que as pessoas tentavam fazer era ver a correlação entre os anos de escolaridade e o desenvolvimento de um país. E o que encontravam, habitualmente, era não correlação. Era uma linha de regressão praticamente horizontal, como vocês podem ver na imagem. Uma linha de regressão praticamente horizontal. Mas, no princípio do século XXI, começaram-se a encontrar outras medidas para a educação. E essas medidas deixaram de ser a educação para passar a dizer a qualidade da educação. Ora, a educação era medida, era a única maneira de o fazer, através dos anos de escolaridade, do número de diplomados, do número de jovens que tinham completado o ensino secundário, etc. Portanto, era medida em função desses números. Meramente quantitativa, no Meramente caso. quantitativa. Exatamente. E a partir do princípio do século XXI, quando começaram a existir os inquéritos internacionais, PISA, TIMSS e outros, que são inquéritos que abordam o que os alunos conhecem, e se começou a tentar fazer uma correlação entre aquilo que os alunos conhecem e o desenvolvimento seguinte do país, conseguiu-se encontrar uma correlação. Pois. E conseguiu-se ver que a qualidade da educação, ou seja, o desenvolvimento cognitivo dos alunos, tem impacto na economia. Por isso, eu acho que é muito importante nós fazermos esta distinção, porque às vezes pensa-se, pronto, o que é preciso é desenvolver o ensino, mais alunos, mais professores, mais escolas. E sim, mais alunos, mais professores, mais escolas, mas e a qualidade da educação? O que é que os alunos aprendem? Um dos economistas, o senhor chamado Eric Hanushek, que estudou este assunto, talvez o pioneiro nesta matéria,
dizia, não é por ironia, parece ironia, mas é uma realidade, dizia, o que importa não é estar na escola, o que importa é o que se aprende quando se está na escola. Claro. O que é Isso. praticamente uma tautologia. Isso. Mas as pessoas se esquecem muitas vezes. É que quem está muito ligado à educação, como é o meu caso, é um bocadinho frustrante ver que as pessoas discutem tudo, menos a qualidade da educação. Pois, Por exemplo, porque, por exemplo, discutem frequentemente salários baixos, falta de crescimento, baixa produtividade, mas parecem tudo termos muito latos, muito abstratos, sem concretização, e realmente não se fala da qualidade do ensino e até a exigência dessa qualidade do ensino e que nível de exigência é que se deve ter. Portanto, Exatamente, exatamente. E desse ponto de vista, o nosso país teve progressos muito significativos. Há um gráfico da OCDE que mostra que Portugal subiu na qualificação dos alunos de 15 anos de idade, porque é o PISA, é isso que mede. Subiu muito até 2015 e depois baixou, infelizmente. E, portanto, Portugal tem aqui quase que uma experiência a mostrar o que é boa educação e o que é uma educação que aposta mais na quantidade do que na qualidade, que é infelizmente aquilo que aconteceu nos últimos anos, espero que se reverta, que Vamos a ver, seja pronto, revertido rapidamente. claro, quem não está dentro do sistema educativo, como é o nosso caso, acabamos por ver nos telejornais muitas vezes os políticos a congratularem-se porque temos cada vez mais licenciados, mais pessoas com o 12º, portanto estamos sempre a apostar na questão dos números Exato. números no sentido de Da agora qualidade, temos da muitas da pessoas, quantidade, da quantidade. exatamente. E isto não é uma teoria quase napoleónica, não é? De que a quantidade é uma qualidade por si só. No Exatamente. caso, não é. A qualidade faz todo o sentido para nós conseguirmos retirar os melhores proveitos do sistema Claro. educativo. Exatamente, eu estou completamente de acordo com isso e há muitos aspectos em que isso se refere, em que isso se verifica. Por exemplo, o ensino profissional é um dos aspectos em que isso se verifica, porque há muitos jovens que fazem o ensino profissional convencidos de que vão ser fantásticos naquela área, que vão ter um emprego e não vão ter emprego nenhum. Pois. Porque o ensino que fizeram é uma área que já está mais que usada, porque não aprenderam os conhecimentos e competências necessárias para essa profissão, uma série de coisas desse tipo. O ensino profissional é uma das áreas que a que nós devíamos dar muita atenção. Sim, por exemplo, na sua altura, e pegando até no exemplo do ensino profissional, hum, que comparativos é que teve até de outros países para tentar reverter e para tentarmos exponenciar a questão da qualidade e dos pilares que a educação deve até exponenciar, para dar, lá está, um mínimo de gap possível entre aquilo que é o ensino versus aquilo que é depois o trabalho, não é? Exato. Como é que... Eu acho que o ensino profissional é uma coisa muito diferente do ensino secundário científico-humanístico, como se diz. Por uma razão, acho que isto é importante, nós temos esta ideia. O ensino profissional destina-se a completar o 12º ano, portanto, a completar a escolaridade obrigatória, 2, a ter uma qualificação profissional. O ensino científico-humanístico, o liceu, como às vezes se diz, destina-se a preparar os jovens para entrar no ensino superior. São duas coisas diferentes. Quer dizer, significa que o jovem vai estar imediatamente preparado para entrar no mercado de trabalho, pode depois prosseguir os estudos, Claro, não há mal claro, nenhum, pelo claro. contrário, será bom que o faça, pode depois prosseguir os estudos, pode ir para a universidade, pode ir para um politécnico, pode fazer tudo isso, mas sai com a capacidade para desempenhar uma profissão. Isto é muito importante. O ensino científico-humanístico sai com uma educação geral para depois poder preparar-se para outro tipo de profissão. São duas coisas completamente diferentes. Ora, e esta falta de separação é um dos erros, acho eu, do nosso sistema de ensino. Quando eu estive no Ministério e depois disso, o que eu reparei é que havia esta preocupação por parte de muitos países. Mas poucos países estavam a fazer as coisas certas. Os alemães, claro, e os austríacos, sobretudo os austríacos, têm uma experiência muito grande nisto e têm um sistema muito desenvolvido, têm o chamado sistema dual, que é um sistema em que o jovem está ao mesmo tempo na universidade, no ensino profissional e numa empresa. Pois. Tem esse sistema dual, que é um sistema que tem imensas vantagens. Os alemães, em minha opinião, têm uma grande desvantagem, que eles próprios começaram a reconhecer a partir de certa altura, que é a distinção dos caminhos faz-se com muito jovem, com 11 anos ou coisa
parecida. Pois, A pessoa ainda é fica logo muito- agarrada àquela é. decisão, Exatamente. ainda sem saber bem o que quer Exatamente. fazer do futuro. E não pode voltar atrás. Portanto, a permeabilidade, digamos, entre passar entre uma pois. via e outra é uma coisa muito importante, porque um jovem pode dizer, eu quero ser bombeiro. Aliás, os jovens Pois, querem pois. todos ser bombeiros. E Sim, os garotos, não é? Os garotos querem todos ser Claro que bombeiros sim. e polícias. O que é muito bem, com certeza, mas não podem ser todos bombeiros. Exato. E, portanto, a certa altura, o jovem que quer ser bombeiro pode chegar a, sei lá, aos 15 anos e dizer, afinal eu quero é ser médico, ou Pois, afinal pois. eu quero é ser eletricista. Pois, Como é que pode exatamente. mudar, não é? Essa mudança E é muito fica importante. preso nessa decisão que Já tomou ainda decidiu- demasiado jovem. Exatamente. Exato, não ficar preso na decisão, julgo que é uma coisa muito importante. Mas o facto de estar preparado, agora, isto é uma coisa portanto, eu acho que os alemães, desse ponto de vista, não seguem a coisa bem, mas seguem muito bem numa coisa, que é o chamado sistema dual, em que o jovem aprende na empresa e na escola secundária. Pois. Isto é decisivo e nós, em Portugal, fazemos-lo em alguns sítios. Uhum. Quando eu estive no Ministério, tentámos fazer em muitos sítios, com o chamado ensino vocacional. Depois, mais tarde, eu também estive ligado a uma iniciativa, a uma organização fundacional, que é a Iniciativa Educação, tive e continuo muito partidário dessa iniciativa, que lançou um programa chamado Ser Pro, que foi um programa exatamente para fazer isso. E, no fundo, isto é possível fazer no nosso país e há muitas escolas que o fazem. E a pedra de toque é esta. Se vai ser lançado um ensino profissional, por exemplo, de eletricidade, então a escola imediatamente deve estabelecer uma parceria com uma empresa de eletricidade, Uhum. de uma, duas, três, Claro. e dizer assim, olhem, venham cá discutir connosco como é que vamos formar estes 3 anos do ensino profissional, como é que vamos formar o jovem. Isto é totalmente diferente daquilo que acontece ainda na maioria dos casos, que é o jovem entra, está a aprender na escola e depois no último ano tira uns meses para ir para uma empresa. Sim. É importante ir para a empresa, mas não chega. Não chega por 2 razões. Primeiro, porque a escola, muitas vezes, não sabe o que é necessário. Quer dizer, É outro mundo, não é? Já É está outro mundo. bastante, É. está bastante afastada do que é depois o real, do não que é o é? real. Pois, Quer dizer, pois, um pois. professor de física saberá muito de eletromagnetismo, correntes elétricas, de resistências em série e em paralelo, mas se calhar nunca viu, porque nem tem que ver, nunca viu um quadro moderno, um quadro de Pois, distribuição claro. moderno. Ou se calhar viu, mas nunca olhou para ali. E, portanto, acredito que um professor de física possa saber, mas também pode não saber aquilo que é necessário para um eletricista. Para o Quer dizer, mundo se calhar real. não sabe, é muito Não é? normal que não saiba. Está muito mais no mundo teórico, que é aquilo que lhe cabe, não é? Na Sim, verdade, sim, claro. Exatamente. que foi para Portanto, aquilo que estudou. Exato, ele não anda a mudar fusíveis, não é? Claro. Não faz disso vida. Óbvio. Não faz disso vida, que é uma coisa importantíssima, mudar fusíveis ou estabelecer quadros, tudo isso. Portanto, ele, um engenheiro, e portanto, se a escola profissional tiver imediatamente algumas empresas associadas, essas empresas também ajudam a desenvolver as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que também é a eletricidade e que eu acho que é muito interessante. Nós estabelecemos, a certa altura, uma parceria com a EDP, porque a EDP veio ter com o Ministério e disse o seguinte, olhem, daqui a alguns anos tivemos a fazer as contas, vamos precisar de, não me lembro exatamente dos números, mas era qualquer coisa como 5.000 técnicos de alta tensão. 5.000. E não há, ninguém os está a formar. E, portanto, daqui a 10 anos, se não houver, nós vamos buscá-los onde existir. Vai No ser um Paquistão, problema, claro. nos Estados Unidos, Onde for. no Chile, onde for, vamos Lógico. buscá-los. Claro. Porque a empresa não pode parar. Temos E uma se calhar, alternativa. no entanto, estamos a formar pessoas em profissões que já não são assim tão interessantes e que Que já não não são, têm, exatamente. que não podemos absorver depois no nosso mercado. Exatamente. Então nós estivemos a discutir com algumas escolas e fizemos uma parceria entre o Ministério, as escolas e a EDP, porque a EDP disse, os jovens podem começar desde o primeiro ano, podem vir para aqui, nós mostramos tudo. Nós temos o equipamento que a escola não tem. A escola não tem equipamento de alta tensão, quer dizer. Claro. Lá está. Óbvio. Mas a empresa tem que ter, porque Pois, senão claro. não funciona. Lógico, não é? Claro, exatamente. Portanto, os jovens vêm até aqui, a baixa, a média, a alta, e eu acho que era sobretudo a média que era ali o ponto deles. E como é que vamos fazer isto? E então, as escolas
as escolas, foram várias pelo país, e a EDP em conjunto, desenharam, de acordo com a lei, sem mudar Claro, o currículo, não é? Desenharam uma série de atividades e disciplinas que permitiam aos jovens estar a estudar a física, a matemática, o inglês, todas essas Isso. coisas, a história, todas essas coisas que são muito importantes, e ao mesmo tempo estar na empresa a estudar aquilo que era preciso para fazer Ter aquelas uma montagens. formação prática. Era uma formação prática, Não, lá está, e sem sair da lei, ou seja, sem há, sair da lei. claro, a base, mas a produtividade começa na escola e, Sim. claro, que em parceria com as empresas, lá está. Formar os jovens em competências que são realmente críticas para o futuro, porque senão estamos a desperdiçar 10 anos em que depois não há reversão. Depois as pessoas têm de ir para o mercado de trabalho, não é? Têm de se fazer à vida. E acho que estamos um bocadinho nesse ponto, neste momento. Acha que estamos demasiado focados em ferramentas e pouco focados nas bases, neste momento, no ensino em Portugal? Nós estamos numa situação em Portugal que não é fácil. Não é só Portugal, é uma série de países que não têm seguido, em meu entender, nem sempre seguem as políticas certas em relação à educação. Porque nós temos uma percentagem de jovens elevadíssima que têm dificuldades de leitura, que têm dificuldades básicas de matemática e que, portanto, estão como de pernas cortadas para uma série de coisas. As pessoas nem têm bem ideia do que isto é. Mas, por exemplo, no 4º ano de escolaridade, há um inquérito internacional, que é o TIMSS, que mede as capacidades dos jovens de vários países. E em Portugal, quase 30% dos jovens do 4º ano de escolaridade têm dificuldades básicas em matemática, ou seja, têm dificuldades em calcular uma percentagem, em perceber o que é uma fração. É uma percentagem enorme. Quando chegamos aos 15 anos de idade, há uma percentagem muito semelhante que o PISA nos revela para os jovens também em Portugal. Portanto, digamos, nós estamos a deixar que sigam de pernas cortadas, através da escolaridade, uma percentagem grande de jovens. Quer dizer, isto pode-se discutir, não é 30%, é 25%, mas à volta Mas é disto. uma percentagem estamos a ainda, falar- ainda Estamos a enorme. falar de uma base de educação que não é previsível que a pessoa venha a recuperar simplesmente passando de ano, não é? Exatamente. Portanto, se a pessoa não sabe a base, pronto, Não, vai ser É muito muito difícil complicado recuperar, é muito recuperar. difícil. Quer dizer, uma esse pessoa tempo. tenha dificuldades de leitura quando está no 4º ano de escolaridade e que depois continua até ao 9º ano de escolaridade com dificuldades de leitura, é Como é que muito vai difícil que interpretar, recupere. não é? Claro. Como é que vai É muito difícil que recupere. E que tenha dificuldades de matemática, é muito difícil que recupere. Muito difícil. Isto é um Portanto, problema é um problema grande. de falta de exigência, ou por outra, as escolas neste momento não estão a priorizar a exigência, o mérito e a avaliação? Eu diria que o problema não é das escolas. Não é das problema escolas, é do pois isso Ministério. também é algo que Pois, nós, as que escolas nós fazem desconfiávamos, Não. que nós desconfiávamos, queríamos só ter a certeza. O problema é de todos nós, Pois, mas pois, em primeiro lugar do Ministério da Educação. E eu julgo que é um problema que é ultrapassável com um currículo exigente e ambicioso e sistemático e progressivo e estruturado. É possível com isso, é possível ultrapassar e que e com avaliação, as duas coisas. E se não existirem estas duas coisas, é muito difícil ultrapassá-lo. Pois. E as escolas podem fazer o seu melhor. E não ter medo de avançar com esse tipo de... Não ter medo de avançar com não estas é? políticas. Com estas políticas, Infelizmente, exatamente. toda a gente tem medo. Pois, porque vemos medo, lá está, avançar em políticas na educação, avançar em políticas no trabalho, e quer dizer, toda a gente fala destes grandes tranches da produtividade, mas depois ficamos todos Mas novamente depois ficamos com dificuldades. com Por isso é que é muitas importante dificuldades, exatamente. diálogos como este, sensibilizar as pessoas para o problema, não é? E Pois, nós pois. podemos fazê-lo. É uma coisa. Há um exemplo, nós temos um exemplo histórico que eu acho que é muito, muito interessante, que é nós, na matemática do 4º ano de escolaridade, nós em 4 anos conseguimos que os nossos jovens passassem acima da Finlândia, que é considerado o grande país europeu. Sim, sim, é Portanto, é sempre possível. aquele marco. É possível. Não estamos Exato. limitados pelo nosso ADN nem pela Exatamente. nossa latitude. Não é? Exatamente. Foi possível. E foi possível porquê? Porque havia um programa bem estruturado e bem ambicioso em metas curriculares e porque havia avaliação no fim do 4º ano de escolaridade. Quando se destroem essas duas coisas, baixou. E agora temos mais jovens com dificuldades Temos um de matemática. problema. O nosso nível baixou imenso em matemática no 4º ano de escolaridade e depois no 9º também. Queria só perguntar-lhe uma coisa, quando fala na parte do plano ambicioso,
Em que é que se traduz o plano curricular ambicioso? Estamos a falar número de disciplinas ou profundidade de cada uma delas? Eu acho que é profundidade. Eu acho que é profundidade. Porque há meia dúzia de disciplinas que são essenciais. Não vale a pena, quer dizer, pode-se acrescentar mais isto, mais aquilo, mas há meia dúzia de coisas que são essenciais. Eu começar, leitura, matemática. Estamos a fazê-lo bem? Não, estamos a falhar. Então, se calhar, em vez de estar a pensar numa série de outras coisas muito importantes, olha, vamos concentrar-nos nisso. Depois há a história, a geografia, as artes, quer dizer, há uma série de outras coisas, ciências, há uma série de outras coisas que são fundamentais. Mas em todas elas é mais importante, julgo eu, a profundidade e a solidez do que propriamente a abrangência. Claro. Porque em matemática, por exemplo, se os jovens souberem bem a fazer contas de somar, subtrair, multiplicar, etc., souberem aplicar isso na resolução de problemas, souberem o que são frações, souberem um pouco de geometria, o que é um triângulo, o que é um quadrado, o que é um retângulo, etc., souberem, isso já é muito. Já é uma Rapidamente base bem conseguem- sólida, não é? Não é Pois. argila. E conseguem depois eles Exatamente. próprios desmultiplicar para outro tipo de de coisas. conhecimentos, não é? Claro, Portanto, se uma pessoa não exatamente. tem capacidade interpretativa, porque não consegue ler bem, Porque não consegue ler bem, porque tem todas exatamente. essas falhas, a história vai ser também um sofrimento. Vai não é? ser um sofrimento. E há uma coisa Exatamente. que eu tenho visto, e não sei se estou a ser injusta para as gerações a seguir à minha, mas eu tenho visto que a exigência passou a ser uma coisa negativa. Ou seja, as pessoas Sim, levam sim. muito a peito a exigência e depois isso reflete-se imenso depois no trabalho com a questão do feedback, não é? Que toda a Uhum. gente fala, quase que ataques pessoais. Porquê que passou a ser algo negativo? Uma questão civilizacional, eu não sei. Eu não sou sociólogo, mas é verdade que isto passa-se em todas as áreas. Quer dizer, uma pessoa hoje em dia tem medo de dizer alguma coisa. É um Portanto, bocadinho. eu percebo que no meu tempo nós éramos muito cruéis. As crianças são cruéis, Sim, algumas sim. coisas são cruéisinhas, mas, quer dizer, mas isso contraria-se e depois evoluem bem. Mas, ao contrário do que dizia o Rousseau, que nasciam bem e depois ficam. Eu acho que não, eu acho que tem que ser contrariar essas coisas. Muito. Mas as crianças são, de facto, são muito sensíveis ao mesmo tempo. E eu lembro-me, antigamente nós insultávamos uns aos outros e tal. Isso, é evidente, isso não é assim, não é? Isso não é assim, é preciso dizer, pá, respeito, etc. Mas agora parece que isso se transformou numa coisa que é não podem dizer nada que eu esteja em desacordo porque eu sinto-me ofendido. Foi um bocadinho esteroides, não é? É um bocadinho Nessa demais, parte. não é? Quer Sim, dizer, a pessoa sim. tem que ter alguma resiliência. A pessoa pode discordar do outro, dizer, pá, isso não é assim e tal. Estás... eu sou muito sensível a isso. Estás a insultar-me. Não estou a insultar, estou a dizer que isso não é assim. E esse tipo de resiliência, de resistência, também de convivência democrática é muito importante. Parece que se está a perder porque tudo pode ofender alguém. E as crianças todas podem ser ofendidas com alguma coisa. É preciso ver se não aprendeu. Um bocadinho na bolha, não é? Se não aprendeu é porque não foi bem protegida, porque não foi bem acompanhada. Às vezes não aprendeu porque não fomos exigentes com ela. Pois. É só isto, porque não foi bem O sistema ensinada. de ensino também mudou muito, não é? Aquilo que era no tempo dos nossos avós, bom, valia tudo, não é? Até a autoridade do professor, para lá Claro. de incontestada, Valia às vezes bater, Pois, valia bater, exato. que também A mim já nunca me bateram era na escola, completamente... mas- sim, mas continuam a haver essas histórias, não é? De pessoas, se calhar, na década de 60, 70 do ano passado, ainda era bastante comum. Agora reverteu-se completamente essa parte, O logicamente. papel do professor parece Não que se desapareceu. pode, não se pode bater em ninguém. Acho muito bem que não Mas se há uma possa, autoridade. mas também acabou por se perder toda a autoridade. Eu acho que sim, e- acho que tem razão. Acabou por se perder essa autoridade. É preciso exercê-la, é preciso voltar a lembrar que a escola é para aprender. A escola não é para ter uma convivência social. É também, mas é para aprender. E, portanto, esse é o grande objetivo da escola. E, portanto, é preciso, de alguma maneira, forçar os alunos a aprender. Ou seja, esta ideia, têm que ser motivados. Têm que ser motivados, mas também têm ao mesmo tempo que ser forçados. Quer dizer, Exatamente. E têm eles próprios que arranjar motivação, depois há não um é? mundo Não é? real. temos que arranjar motivação ao mundo real, porque se vamos sempre pela motivação, então bem, vêem televisão, vêem filmes, vêem YouTube, vêem não sei o quê e nunca aprendem. Portanto, há uma pressão que a escola e que as famílias têm que exercer sobre os jovens para que aprendam, para que se desenvolvam. E isso é muito, perde-se um bocadinho com esta ideia. Mas há escolas e escolas, as escolas Claro. fazem muito bom trabalho. E há professores fantásticos e tudo existe.
O que eu julgo que não existe e que seria bom que existisse mais era uma política nacional clara para a exigência curricular, para a avaliação curricular e para apoio àqueles que têm dificuldades, mas tudo na base disto, na base de objetivos. Exatamente. Eu até vou pegar na sua expressão, que não estou a citá-lo mal, a convivência democrática, Uhum, para saltarmos para o pensamento crítico. uhum, A questão de estruturar não é dizer o que os alunos têm de saber e depois têm de dizê-lo ipsis verbis, mas sim com aquilo que aprendem, conseguirem eles próprios também formular pensamento uhum. crítico, de preferência. O que é que na prática significa conseguirmos também colocar nas escolas e no Ministério esta prioridade no pensamento crítico? Pois é tão importante porque, quer dizer, e depois falamos mais à frente, a questão do AI, obviamente que vai varrer um bocado tudo o que é atividades mais mecânicas, digo, Uhum. muito óbvias, Repetitivas, repetitivas, obrigada, exatamente, mas o pensamento crítico não é substituível. Portanto, qual é aqui, como é que nós podemos abranger mais, ou integrar, não é abranger, Eu julgo duas coisas. Obviamente, o pensamento crítico, o pensamento independente é muito importante que seja desenvolvido. Mas e há algumas coisas que se podem fazer para isso, no sentido, por exemplo, dizer compara estes dois textos, o que é que pensas sobre estes dois textos? Estão aqui isso, duas opiniões diferentes, isso. o que é que pensas? Comparar dois textos, dizer quando uma pessoa vai à inteligência artificial buscar um resultado, buscar outro também, ver se eles formular a questão de maneira diferente, ver se aquilo tudo, ver as bases, ver quem é que está a ser citado a Isso. defender este resultado. É Exatamente. uma universidade australiana, muito bem. É um É um post grupo algum esotérico, é um sítio. post, é um grupo esotérico de um Claro. sítio qualquer, de uma calhar já ilha no não. meio do Pacífico. Exato, ter essa. Para as ponderações. Ter essa ponderação. Mas na base de tudo está o conhecimento. Porque se a pessoa não tiver conhecimento e não tiver conhecimento profundo das coisas, não consegue ter sentido crítico. Quer dizer, eu não consigo, por exemplo, se me derem 2 poemas para eu ter sentido crítico sobre os 2 poemas, se houver um muito mau, eu se calhar sei dizer, isto não presta, isto não. Isso. Mas não sei ter sentido crítico, não sei o suficiente poesia, não sei o suficiente literatura. Se me derem um diagnóstico clínico para eu criticar, eu sei lá criticar o diagnóstico clínico. Quer dizer, um médico sabe criticar o diagnóstico clínico de outro, se forem da mesma especialidade, não é? Um poeta ou um professor de literatura sabe ter sentido crítico para comparar poemas. Um professor de história ou um historiador sabe ter sentido crítico sobre outra interpretação. Eu não sei. Eu não sei, eu tenho que saber muito de história para ter algum pensamento crítico sobre temas de história. Portanto, o que eu acho que é muito importante citar e que nós às vezes nos esquecemos nesta discussão é, na base de tudo está o conhecimento. Pois, era aqui o meu subset. É um Na sólido. base de tudo está o conhecimento. Se nós tivermos conhecimento, conseguimos desenvolver espírito crítico. Se não tivermos, Vamos estar só no achismo vamos estar e só às no vezes achismo. com opiniões muito vincadas sobre coisas que conhecemos pouco. Que às vezes é melhor não ter. Pois, porque é um bocado comer pelas gordas, não é? E depois não E há depois não assim se vai um ao grande fundo. sumo. Ora, por exemplo, a IA, eu acho que isso também é interessante. As pessoas hoje em dia falam muito, é preciso saber, já não é preciso saber os factos, porque a AI tem tudo. Ou a inteligência artificial, já nem sei como é que se diz. Como é que, Pode ser inteligência artificial. a inteligência Podemos artificial seguir tem por aí. tudo. Não é preciso ter. É preciso é ter sentido crítico. Eu acho que isso pode ser um bocadinho enganador, porque repara o seguinte: eu pergunto uma coisa à inteligência artificial e pergunto segunda vez e eu faço prompts mais bem feitos, etc. Se eu não souber nada do assunto, eu não sei criticar aquilo que a inteligência Exatamente. artificial me diz, não sei. Portanto, eu quero saber, por exemplo, porque é que os atenienses perderam a guerra com Esparta. Se eu não souber nada do assunto, eu pergunto. Depois pergunto outra vez. Depois uns dizem que foram as batalhas navais. Depois outros dizem que foi não sei o quê. Eu não sei nada daquilo. Vai ser Claro. aquilo que lhe parece melhor, mas parece se calhar melhor. porque tem mais afinidade com uma descrição do que outra. Pois. Mas de Exatamente. científico e de certo não tem nada, não Não é? tenho nada. Estamos a falar no achismo novamente. Além do aspecto um bocadinho presunçoso, quem sou eu para ter uma opinião crítica sobre as opções Sim. militares dos atenienses e espartanos, quem sou eu para ter isso? Que às vezes esta mania de dizer à escola o que é importante é desenvolver o sentido crítico e não falar do conhecimento que está na base,
é um problema gravíssimo, porque depois é uma questão quase que dizer, vá lá, torna-te um fala barato e diz aquilo sobre que tu não sabes nada. Sim, 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 Não, isso não é. portanto, eu acho que o sentido crítico, há 2 ou 3 coisas que são importantes para isso, que é preciso estar sempre na escola, dar exemplos diferentes, incentivar os alunos a falar, Sim, receber bem as opiniões diferentes, receber bem, dizer sim, isso parece ter sentido, olha que bem que pensaste nisso. Então, mas por que razão é que foi? Quer dizer, isto é uma atitude completamente diferente de dizer um menino calça que o menino não sabe nada disto. pois. Não é? Portanto, Sim, sim, sim. incentivar os jovens a formular opiniões, a confrontar opiniões com a realidade, etc. É A muito pesquisar importante. também, não é? Sim, irem Pesquisar, atrás. procurar saber. Isso é importante. Mas para que isso tudo funcione, eles têm que ter conhecimento de base. Eu acho que essa é a questão fundamental, que é insubstituível. É impossível de substituir. Com a inteligência artificial, com a Wikipedia, com o que quer que Com o seja. que quer que Não. seja, Sim, sim, claro, sim, sim. claro. E neste momento, eu acho que já sei a resposta, mas acha que estamos, realmente, se calhar, não estamos a preparar os jovens A nesse nível, sentido, né, a para os nível próximos anos. A nível nacional estamos a falhar bastante, acho eu. Estamos a falhar bastante, estamos a falhar sobretudo nos jovens das classes mais desfavorecidas, que têm menor preparação à partida têm maior dificuldade, porque não têm em casa tantos livros, porque não têm conversas tão sofisticadas, e por isto e por aquilo outro. Por isso tudo, são esses que sofrem mais. E nós reparamos, se formos ver os dados dos últimos anos, nós reparamos que, mais uma vez, até 2015, não só subimos em média, como o número de crianças ou de jovens que estavam numa situação crítica em matemática e em leitura diminuiu até 2015 e agora aumentou. Ou seja, a política seguinte, que foi uma política de facilitismo, como se tornou moda dizer, Sim, sim. política de facilitismo, uma política de laxismo, uma política de atenção não tanto aos aspectos cognitivos, mas mais aos aspectos emocionais, de não fazer Isso. avaliação, essa política aumentou as dificuldades dos jovens, sobretudo de situações económicas mais desfavorecidas. E a escola, que podia ser até uma charneira, uma janela aberta E que para o devia mundo, ser. passa a ser um bocado porta fechada, não é? Sim, e Esse é o perde grande também papel da o seu escola. fator Não é? de. Esse é o Dar grande esse papel da escola. salto. E perde também a sua função de elevador social, Exatamente. Isso, que é sempre, isso. Exatamente. pronto, que sempre foi também um bocado para isso que se criou, em especial a escola pública. Lá Exatamente. está, pessoas com menos capacidade também não terão tanta capacidade de ter explicações, de ter outro outro tipo de tipo de apoio. investimentos, Exatamente. mesmo que a escola não esteja a fazer o seu trabalho completo, quem tem mais capacidade económica vai sempre conseguir Dar a volta. contornar um pouco Sim, a sim. situação. Quem não tem, Ou fica tira sujeito. da escola pública, como muitos fazem, e põe numa escola privada, Exatamente. Claro. ou numa escola de elites, etc. Não é? Isso é uma coisa que se está a passar bastante em Portugal e está-se a passar também em relação às escolas internacionais. É que neste momento a classe média, quando não tem a sorte de conseguir que os seus filhos entrem numa escola boa, que às vezes não tem, vezes não tem, porque às vezes as coisas não funcionam como nós queremos, quando não tem essa sorte, tem a solução privada. E quando tem mais posses, quando já não é média, mas é média superior, tem a solução internacional, que é Pois. pôr os miúdos numa escola internacional. Às vezes não quer dizer que com isso tenham melhor educação, mas Mas pronto, pelo sempre menos têm um à ambiente mais cabeça. protegido. Não é? Isso. Sim, e pronto, à partida deverão ter outro tipo de exigência em termos das matérias que são dadas, não é? Exato. Pelo menos é E outro aquilo tipo de exposição, de às Exposição, pessoas, exato. exatamente. Outro tipo de oportunidades, isso sem dúvida que é muito importante. Falámos em oportunidades e também falámos bastante em reformas que poderíamos, lá está, que o Ministério poderia integrar para impulsionar tudo isto que temos vindo a falar. Há alguma reforma que considere particularmente importante e prioritária neste momento? Ou várias, pronto, mas pelo menos Eu uma, diria que há 3 coisas. 3. Este meu livro, O Aprender, Sim, vamos já eu passar. trouxe aqui, este meu livro Aprender desenvolve bem bastante essa ideia. Desenvolve bem no sentido de desenvolve bastante. Não sei se é bem ou se é mal, mas isso pelo não menos me cabe a mim bastante está dizer. Bastante esta ideia. Eu acho que há 3 políticas que são importantes e que são mais ou menos o que resulta da nossa conversa. A primeira são os objetivos, que é como nas empresas. Uma empresa que não tem objetivos, enfim, não Não avança. vai, claro. Portanto, objetivos. Para isso que significa currículo. Ambicioso, estruturado, exigente, tudo isso. Um currículo. A segunda coisa é a avaliação. É medir o que se faz. Porque se não se medir o que se faz,
não se sabe se está a progredir, se não. Claro, não há dados. É uma regra de gestão, É não uma regra de Não- gestão. Claro. Vocês numa empresa também sabem isso. Claro, Mas vocês têm uma medida óbvia que nem precisam de estabelecer, que é as vendas. Quer dizer, ou vocês têm lucro, ou vocês têm, Claro. têm sim, receitas essa é ou a não têm base. receitas. Se não têm Essa é a receitas, básica. olha, está a falhar. Pronto. Não é Claro. facultativo, Não é neste caso. facultativo. Não é dizer assim, eu já agora gostava de ter avaliação. Não, vocês têm essa Sim, avaliação. sim, Mas as exatamente. escolas não têm naturalmente essa avaliação e o sistema de ensino não tem naturalmente. É preciso que haja avaliações nacionais para que as coisas funcionem. Portanto, currículo 1, avaliações 2. Terceira questão, que eu acho que é muito importante, é a escola ter um sistema de apoio aos jovens que estão a ficar para trás. Porque há jovens que, por variedíssimas razões, não estão a certa altura a acompanhar uma coisa básica e precisam então de um apoio sistemático para chegarem a Um esse sistema de acompanhamento. recuperação, de Um aprendizagem. sistema de seria? recuperação, um sistema de apoio especial. Também posso dar um exemplo disso, que a Iniciativa Educação faz e muito bem, que é apoio à leitura. E que funciona da seguinte forma. E estamos a falar dos jovens de primeiro e segundo ano de escolaridade. Estamos a falar 6, 7 anos, miúdos dessa idade. Essas crianças o que fazem, o que a Iniciativa Educação faz, e que muitos países fazem, é que há muito, e há outras instituições que o fazem, é primeiro ano e o segundo ano de escolaridade. Primeiro ano de escolaridade, os professores sabem imediatamente quais são os jovens que têm dificuldade de leitura. Ao fim de 3 ou 4 meses já perceberam, aqui os jovens têm dificuldade de leitura. E o professor tem 20 alunos, ou tem 22, ou tem 24. Tem muita dificuldade em estar a dar um apoio especial a Pois. um ou dois que têm mais dificuldades. E então, o que se faz é, esses jovens são ou tirados da turma durante 1 hora por dia, ou têm 1 hora complementar no fim das aulas, para ter um apoio direto, sistemático, individualizado na leitura. Que é, vamos ler sílabas, palavras, sons, vamos ler, vamos praticar, vamos ganhar fluência na leitura. Treinar a Esses- base. Treinar a aprender base, exatamente. a base. Que outros conseguiram aprender na turma, mas aqueles por alguma razão, ou porque vêm de um país estrangeiro e têm dificuldades com a língua, ou porque tiveram azar alguma coisa, podem ter tido uma doença, ou porque às vezes porque em casa não é valorizado o ensino como deveria ser, por alguma razão não estão a seguir. Então esses precisam do apoio. Porque se não têm esse apoio agora, o seu afastamento em relação aos outros não vai diminuir. Vai sempre aumentar à aumentar. medida que os anos Vai aumentar. passam, claro. E isso é um caso específico em que se concretiza esta terceira ideia que eu estou a dizer, que é a ideia de dar apoio aos alunos que têm mais dificuldades. Essas três, eu vou chamar-lhe 3 pilares. Ou como eu Três- chamo no meu tre- livro. É? Eu chamo Perfeito, três então pilares. estou Três pilares. ótima. Estamos alinhados. Gosto muito da palavra pilares. Estes 3 pilares, que impacto é que prevê daqui a 10, 20 anos? Portanto, até dei o exemplo agora de um miúdo que começa no primeiro, segundo ano, 10, 20 anos depois, teve este acompanhamento, conseguiu consolidar estes 3 pilares. É uma pessoa completamente diferente. Se depois, em seguida, conseguir continuar os estudos, aprender aquelas outras coisas que vêm em seguida, a história, a geografia, torna-se num cidadão que tem uma potencialidade completamente diferente de um cidadão que não o teve. Quer dizer, um cidadão que não perceba bem a diferença entre a Europa e o seu país, que não perceba a história, um bocado da história da Europa, um bocado da história do país, que não tenha dificuldades de leitura, que é uma pessoa que mesmo num trabalho mais elementar tem dificuldades, não consegue ler as instruções numa máquina, não consegue escrever um relatório sobre aquilo que foi, que se passou no seu turno. Quer dizer, isto Tudo é é uma mais coisa, difícil, não é? torna tudo mais difícil, mesmo para profissões elementares. E quando nós estamos a falar, quando eu falei há bocado de haver 25, 30% de jovens com extremas dificuldades de leitura e de matemática, estamos a falar de jovens que têm dificuldade em escrever um relatório sobre a que horas saíram e o que é que se passou na fábrica. Estamos a falar do básico, Estamos a não é? falar do básico. Ou que têm dificuldades em fazer uma percentagem simples para dizer ao colega seguinte qual foi, quantas peças falharam naquilo que se teve a passar. E isso é lamentável, não é? Pois, isso Isso é influencia lamentável. direto. A pessoa fica restrita, voltando à nossa paralela, fica com as pernas cortadas. Cortadas, Sim, exatamente. nós estamos a falar e começámos a nossa conversa exatamente focados na produtividade, mas o que o professor nos está a mostrar muito bem é que isto tem uma abrangência muito maior
em termos de cidadania, parte cívica, Exatamente. até democrática, não é? Até democrática. Sim. Porque não temos as ferramentas básicas para conseguirmos ter boas interpretações, conseguirmos pensar o que queremos para o nosso futuro e muitas vezes também porque é que as coisas aconteceram de determinada maneira, não é? Quais é que foram as consequências de ações tomadas. O contexto versus a consequência também. Exatamente. Aqui, esta responsabilidade, pegando aqui no Gustavo, falámos do Ministério, falámos das escolas, falámos das famílias e das empresas. Todas estas 4 variáveis, e podíamos, se calhar, até nomear mais, mas pelo menos estas 4, estão na base da transformação. Sim. Não é? Como é que nós podemos provocar esta conversa nestas 4 variáveis para se sentarem à mesa e efetivamente não termos medo de atuar? Gostava eu de saber. Isso gostava eu de saber. Acho que é continuar conversas como estas, dizer às pessoas, o miúdo, o teu filho, como é que é? Que resultados é que ele teve? Faz lá como é que aconteceu com matemática? O que é que ele sabe? Ele já sabe fazer uma percentagem? Olha, e a leitura? O que é que ele lê? A pessoa ser exigente, porque se os pais não são exigentes com a escola também tem mais dificuldades. Se a escola não é exigente com os pais também relaxam e também deixam passar. A escola há de resolver o assunto, não é? O que é que os miúdos leem? Por exemplo, isso é uma coisa muito preocupante. Eles leem alguma coisa quando estão em casa, à noite? Provavelmente não é? Naturalmente não. Deveriam Não. ler. E os pais deviam ajudar. Esta questão essa dos leitura, ecrãs na não é? escola, Os tudo ecrãs isso. na escola também são um problema, enfim, não As se pode abusar disso. As bibliotecas podiam ser também, tanto municipais como dentro da escola, podiam ser também uma ponte Sim, para tudo sim. isto. E são, quer dizer, neste momento ninguém deixa de ler por não ter dinheiro para comprar livros. Pois, Sim, é Porque mais há a questão bibliotecas na escola, há a bibliotecas questão vontade, da não é? vontade, Questão do de vontade. hábito de ir, não é? As bibliotecas têm que ser um sítio para ser utilizado, não só um sítio. De passagem. Sabemos que lá está, mas que Exato. ninguém Um entra, sítio não de é? passagem, não é? Que às vezes é. Às vezes é um sítio onde as pessoas vão para estudar, para conversar, para não sei o quê. Tudo bem, ou estudar alguma coisa, não vão provavelmente para utilizar a biblioteca. Tudo bem, mas os livros estão lá. Pois. E é bom lê-los, porque isso torna-nos mais ricos. Não é? Sim. Eu não sei se tens mais alguma questão, mas eu tenho uma última que nós gostamos sempre de fazer. O que é que ainda ninguém está a fazer bem e que precisamos de mudar, até vamos dizer culturalmente, porque claramente foi possível com estrutura, com método, com objetivos. Temos esse caso em Portugal do antes e do depois, o que foi feito e o que deixou de ser feito. O que é que ninguém está a fazer bem agora? É um bocadinho difícil de dizer, porque eu acho que há sempre alguém que está a fazer bem. Há sempre alguém que Não está falha a a fazer esperança, exato. E seja em empresas, seja em escolas, há tantas escolas que estão a fazer tão bem, há tantos professores que estão a fazer bem as coisas, há tantos países que estão a fazer bem coisas, há tantas empresas que estão a fazê-las bem, há tantos pais que educam tão bem os seus filhos que nós temos sempre exemplos. Temos sempre exemplos, não devemos desistir, temos de olhar para os bons exemplos. Desse ponto de vista, acho que não temos falhas. Acho que a falha que temos é de não seguir os bons exemplos, não olhar para eles. Trazê-los, se calhar, mais ao lume, não é? Porque Trazê-los mais ao também, lume. se calhar, sobretudo nos telejornais, por maioria de razão, não é? Mass media, Sim, muitas vezes estamos um bocadinho numa procissão de Da desgraças e não tanto, lá está, dos bons É exemplos, verdade. até para nem só para nos motivarmos, para viralizar não é bem, mas para contagiar, é isso que eu quero dizer, para para contagiarmos uns contagiar aos os outros, não é? Exatamente. É Al- isso mesmo. Alguma palavra que gostaria de deixar aqui, extra? Não, eu julgo que a palavra educar, aprender, são tudo palavras muito importantes para todos nós, para continuarmos pela vida fora, mas, sobretudo, atenção ao que aprendemos quando estamos na escola. Perfeito. Sem dúvida. Professor, Muito obrigado. um enorme obrigado e Muito obrigado, eu. vamos a isto país. Vamos embora. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Há uma ideia que atravessa todo este episódio. A produtividade não começa nas empresas, começa sim muito antes, na forma como aprendemos e como desenvolvemos competências. E talvez seja essa a grande decisão que o país pode tomar, a forma como educa as próximas gerações. Na Eguide estamos bastante motivados a trazer o tema da produtividade e as competências certas, bem como o mindset, para dentro das empresas. Fale connosco.